Obrigado, meu amigo. Tá me escutando Tá me bem? escutando? Tô sim, cara. Tá chovendo aqui, eu tô perto da janela, Tá chovendo pra cá também, cara. Tá tá? uma boa chuva. Eu só tô te perguntando se tá saindo ruído aí do barulho da chuva. Cara, eu não consigo perceber, porque eu tô sem fone, mas a grosso modo, não. Uhum. Mas tá ótimo. Eu vou tentar fechar aqui para diminuir o ruído, até mesmo para mim. Tranquilo. Agora, bora começar rezando? Bora, cara. Pode fazer. Colocamos na mão de Deus essa formação de hoje e as mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de Cheio de graça, graça. o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, sede de sabedoria, rogai por nós. São José Maria Escrivá, Rogai por nós. rogai por nós. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, meu cara. Vem contigo. Pegando essa chuva. Chuva é muito comum aqui em Belém, né? Nossos amigos que vão acompanhar depois, né? De outros estados, até mesmo de outros lugares. Belém sempre é bipolar, né? Sol e chuva, né? Sim. É muito interessante. Ontem nós estávamos lá na catedral, a celebração em honra a São José Maria Escrivá, e foi muito bom encontrar amigos, pessoas próximas que está perto da espiritualidade de São José Maria Escrivá. Né? Sim. Eu conheci a espiritualidade de São José Maria Escrivá, eu acho que em meados de 2014, 2015, se eu não me engano. Tive a oportunidade de ir num retiro aqui em Belém, foi uma tarde, praticamente, uma manhã, uma tarde, com um membro da obra que veio dar essa formação, já existia aqui há mais tempo, e desde então, desde esse momento, eu me identifiquei muito com o apostolado do Opus Dei, no qual a live de hoje é falar desse grande santo, um santo atual, que Nosso Senhor nos presenteia no nosso século. Como dizia o próprio Monsenhor Vicente, né, que era o ex-vigário do Opus Dei no Brasil, o Opus Dei é uma criança engatinhando, né, em comparado com franciscanos, beneditinos, jesuítas, né, e é isso que a gente vai conversar um pouco hoje, né, Samuel? Exato, cara. É uma alegria a gente estar falando justamente desse grande homem, né? Que foi um dos mais importantes do século XX, sem dúvida, né? Dos santos da igreja que tiveram, e olha que foram vários gigantes, né? Padre Pio, Edith Stein, entre outras, né? E o meu contato com São José Maria, por coincidência, foi em 2014 também, mais ou menos. Eu ganhei o livrinho da TAI, né? E eu esperava ganhar uma Suma Teológica. E aí, quando veio, apareceu um livrinho do caminho, assim. E eu nem sabia quem era, porque não tá São José Maria no caminho, né? É esse mesmo. Não tá São José Maria, tá lá José Maria Escrivá. Quem é José Maria Escrivá, né, cara? Mas tá bom, né? A gente queria uma Suma Teológica, toda bonitona, mas Deus, na sua providência, mandou o caminho, né? E que Esperando a suma, aí vem um livrinho desse tamanho pra ti. a suma da suma da suma. Mas, cara, eu lembro até hoje, quase, o primeiro ponto que eu tirei, que foi aquele que fala... Os dois primeiros, na verdade. O primeiro foi aquele que diz que tens que servir a Deus com a tua inteligência, então estudar para ti é uma obrigação grave.
E na época eu estava no meio da faculdade ainda, então já veio aquela porrada, assim, né, cara? Pô, eu tenho que levar isso mais a sério. E o segundo foi faz o que deves e está no que fazes, né? Se queres de verdade ser santo, comece pelas coisas pequenas, faz o que deves e está no que fazes. Então só foi porrada. E daí foi só umas porradas na cara, né? E aí eu percebi que esse pequeno livro, na verdade, é um gigante, né, cara? É um grande meio, um grande caminho que Deus colocou para a gente para que a gente possa buscar a santidade, como a gente vai falar, no nosso meio, né? Não necessariamente enclausurados ou numa vida religiosa que de momento algum ou de maneira alguma a gente tenta fazer demérito delas, pelo contrário, são muito valiosas. Mas na nossa vocação, né, a gente precisava ainda de um caminho mais bem estruturado, né? E São José Maria foi um instrumento de Deus para isso, sem dúvida. Eu tive contato com um caminho, inclusive esse livro aqui, eu comprei do apostolado que o professor Vitor Salles fazia, e esse livro aqui eu comprei O Caminho a Foz do Sul, mas O Caminho foi um livro que eu, logo que chegou nas minhas mãos, eu peguei esse livro, comecei a folhear, e no primeiro impacto, é o primeiro ponto do caminho. Eu acho que o primeiro ponto do caminho resume também um pouco da minha vida, né? Eu tive uma vida muito desordenada por muito tempo. Eu sempre digo e repito isso em formações, em palestra, testemunho, né? Eu era um pagão. E era um pagão daquele, assim, que acreditava em tudo, né? E nesse caminho de conversão, né, e essa conversão, é muito interessante que a palavra conversão, né, é mudar da direção de maneira brusca, né? Tu tá indo para um local e tu muda completamente. E nesse caminho de conversão, eu lendo o caminho, e aqui eu cito, né, que a tua vida não seja uma vida estéril, ser útil, deixe rastro, ilumina com resplendor da tua fé e do teu amor. Apaga a tua vida de apóstolo, apaga com a tua vida de apóstolo o rastro viscoso e sujo que deixaram os semeadores impuros do ódio, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Cara, isso aqui foi muito impactante, porque São José Maria Escrivá, isso é muito interessante depois a gente falar, porque São José Maria Escrivá pegava essas frases e muitas das vezes escrevia e guardava, anotava em cadernos, numa tertúlia, numa homilia, ou até mesmo numa conversa, essas frases. E eu sempre, como eu digo para minha esposa, tem que sair de santo frases como essas, né? E eu me lembro que nessa mesma época, assim, eu passei um período da minha vida que eu trabalhava no interior do estado, né, a 5, 6 horas de viagem de Belém, e não fazia nada além da minha vida do que trabalhar, ir para casa onde eu morava, no alojamento, comer, assistir DVD, assistir filmes, e quando eu retornei, né, para Belém, e eu vi a crescente da minha vida espiritual e conheci São José Maria Escrivá, eu falei assim, eu vi a importância do trabalho ordinário. Eu falei, não acredito que existe algum santo, que fala sobre isso. Porque a gente tinha essa mentalidade, muitos ainda têm essa mentalidade, que a santificação ela pode aparecer somente, peraí, que eu tenho que parar minha vida agora, peraí, 7 horas da noite eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for hoje, eu não vou conseguir me santificar. E São José Maria vem com essa mensagem, com essa boa nova. E ele fala que essa vontade foi a vontade do Nosso Senhor, né? E sim, falando um pouco disso, eu ia te pedir para introduzir um pouco quem foi este homem, quem foi. Eu sempre falo, é uma frase muito interessante, uma frase que eu gosto muito. Essa frase não é minha.
Nada que é meu, mas essa é uma frase muito, muito boa. Um santo, quando ele é santo, ele é um acontecimento histórico. Ele Exato. muda completamente a história, não somente uma história particular da sua biografia ou daqueles que estão perto, mas ele muda a história de uma humanidade. E nós vamos ver santos com uma intelectualidade angelical, como São Tomás de Aquino, como Santo Agostinho, mas nós vamos ver santos também com uma vontade, com um amor muito profundo, com Madre Teresa de Calcutá, Santa Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce dos O pobres, cura Santa das, Dulce né? dos pobres, e nós vamos ver Santa Teresinha do Menino Jesus, que São José Maria Escrivá era devoto, e São José Maria Escrivá. E isso é muito interessante. Sim. Então, eu deixo para ti introduzir quem foi esse grande homem, quem foi esse acontecimento no século XX. Claro, essa missão difícil, mas muito prazerosa, né? De falar desse nosso amigo, que eu já me refiro a ele, e tu também, com certeza, e muitos que eu conheço, como um grande amigo nosso, né? São José Maria. Quem foi? Cara, São José Maria nasceu na Espanha, no início do século XX, na verdade, 1902, se não me engano, e foi uma criança comum, né? Que buscava ser aquilo que era da sua própria época. E ele perdeu algumas pessoas próximas quando ainda estava na juventude, outros irmãos e assim por diante, porque era comum, né, os pais terem muitos filhos na época e por conta da situação de vida, alguns não conseguirem chegar até a idade adulta, né? Então, ele passou por tragédias na vida dele, e isso é bem marcante na biografia. Mas o que importa para a gente, porque não teria como a gente falar de todos os detalhes da vida dele, principalmente no início. Não sei se tu conhece a biografia que tem dele, que são 3 volumes enormes, né? Só para Sim, contar. sim, eu tenho essa biografia. Só o primeiro é só a infância do cara, então não dá. É. Eu E tenho 3 biografias de São José Maria, mas continua. depois a gente partilha esses detalhes. Cara, o acontecimento que marcou ele foi justamente aquele das pegadas na neve, que ele estava naquele inverno europeu ali e ele viu pegadas na neve e de pé descalço. E ele ficou encucado com aquilo, querendo saber. Nessa época ele já se perguntava qual era a vontade de Deus para a vida dele, né, em termos de vocação. E ele foi ver que era um monge que estava fazendo aquilo com mortificação, dando descalço na neve, né? Então, isso marcou profundamente ele. Foi um decisivo para que ele decidisse, de fato, ser todo de Deus, né? Ainda que com algumas singularidades, por exemplo, ter terminado a faculdade, ter se formado em Direito, né? Ainda que ele quisesse ser arquiteto, se não me engano, quando jovem. E, enfim, foi um grande homem. E um outro ponto que para a gente é fundamental foi justamente quando surgiu esse trabalho de Deus, né? O Opus Dei, propriamente. O Opus Dei já estava no coração de São José Maria há muito tempo. Né? Ele se ordenou em 1926 e em 1928, né, 2 de outubro de 1928, ele teve o que ele chama de uma visão do que viria a ser a obra, né? De ver todos santificando o trabalho, santificando-se no trabalho, santificando os outros através do seu trabalho. Ou seja, uma santidade universal, que não estava atrelada necessariamente a uma vida religiosa, como era de costume. Se você queria ser santo, você precisaria adentrar a um mosteiro, ou adentrar a uma ordem religiosa, os carmelitas, os dominicanos, os franciscanos, os jesuítas, assim por diante. E ele viu que não, que a santidade estava naquele cara que estava laborando lá no seu ambiente de trabalho mesmo. Ali ele podia ser santo, né? Essa mensagem, inclusive eu comentava com alguns amigos, ela não é nova, entre aspas. Ela já vinha há muito tempo no Evangelho, mas ela tinha se perdido, de alguma maneira. E São José Maria teve a missão dada por Deus de estruturar isso de uma maneira que ficasse plausível, que a gente conseguisse ver, como ele mesmo dizia, né? Domine ut videm. Então, Senhor, que eu veja, que a gente também pudesse vislumbrar isso, né? Então, quando ele deu esse passo, né, e convidou vários, se não me engano, 3 só que toparam, né, tentar viver essa aventura, iniciou-se então o Opus Dei.
que logo em seguida veio a Guerra Civil Espanhola e atrapalhou tudo, né, cara? As perseguições religiosas foram terríveis e a gente podia fazer uma live ou uma aula só para falar disso, de Isso é como importante, foi esse... porque essa questão da Guerra Civil Espanhola é importante até mesmo pelo contexto histórico da Europa. Estava acontecendo. Inclusive, freiras, padres foram queimados. Tem um episódio na biografia de São José Maria Escrivá que chegaram a enforcar um sacerdote. Muitos pensavam que era ele que estava. Ele teve que se exilar em outro local, né, fugir do país. E isso é muito interessante porque os seus, nessa época a estrutura do Opus Dei, no caso, a espiritualidade em torno de São José Maria de Escrivá já estava começando a se estruturar. E, de repente, acontece uma guerra civil espanhola e todos se dispersam. Isso é muito interessante porque remete muito ao Nosso Senhor que foi crucificado, né? Os 12 apóstolos, eles se dispersam, né? Né? E vão se afastando. E aí, nessa questão toda, os filhos espirituais, isso é muito interessante, porque os filhos, como é que a obra, o Opus Dei, continuou sem ter esses filhos espirituais próximo ao fundador, né? E no retiro que eu tive a oportunidade de participar, foi muito interessante que a resposta veio: se não fosse o plano de vida de cada um, cumpriu o plano de vida, e aí depois a gente pode também falar um pouquinho o que é o plano de vida da obra, que não é uma particularidade da obra, e sim, claro, é da igreja, todo aquele que tem uma comunidade, aquele que participa de uma ordem terceira, ele tem um plano de vida. Ele tem um plano espiritual para a vida diária dele, conforme a necessidade daquela espiritualidade. Não necessidade, mas o carisma daquela espiritualidade. E o Opus Dei não é diferente. Como quem participa das formações da obra e quem participa, quem está próximo, vê essa santificação do trabalho, a santificação do cotidiano, né? Fazer o pequeno dever de cada dia, fazer bem as coisas, né? Pequenas coisas, mas fazer bem. E converter isso tudo a Deus. Mas essa parte da Guerra Civil Espanhola é um fato muito importante. A gente pode pensar como centro, a gente tratar um pouco sobre esse tema, que é um tema muito importante para a história da igreja também, para a história mundial. Né? Nós somos um centro de cultura, nós trabalhamos também com a questão não somente religiosa, nós elevamos o nome de Centro São José, ao nome confessional, mas nós estamos aqui para exatamente estudar e trazer aquilo que foi escondido para a gente, porque a verdade é essa. Né? No ensino regular, existem muitas coisas, muitos autores que nós não vimos. E as pessoas não conseguem enxergar, ficam muito limitadas naquele ponto, mas não conseguem alcançar voos grandes. Sem dúvida. Foi realmente um marco, cara, para a história, inclusive para o Opus Dei, que viu a sua obra desmantelada, o centro que se chamava DIA, né, que é Direito e Arquitetura, que se chamava, foi completamente destruído, praticamente o prédio, que ele chamava, na verdade, que era um pseudônimo para Deus e Audácia, né? Não era só Direito e Arquitetura. Então, é triste a gente ver, mas, ao mesmo tempo, enche o nosso coração de esperança ver que o ânimo e a alegria do fundador, do São José Maria, que estava incrustada, estava já quase unida. Não sei da vida, não posso falar espiritualmente porque eu não estava lá, mas a alegria que ele transparecia era uma alegria que Jesus transparecia, ainda que nas dificuldades. Então, naquele momento, ele não falou, olha, cada um vai para o seu lado, melhor a gente parar aqui, está tendo perseguição. Pronto. Falou, não, vamos, o que eu posso fazer? Como eu posso ajudar aquela pessoa que está lá isolada? Ou aquele filho dele que estava, filho espiritual, que estava lá na fronte da guerra. E aí vem o trabalho de cartas, de
trabalho pastoral, de fazer jejum, cara. E tem um grande livro que é Sonhar e Ficareis Aquém, que foi de um membro da obra que escreveu. Ele fala que no caminho para Honduras, né, daquela viagem de São José Maria, aquela coisa durante a guerra, chegou a um ponto que ele ficou quase irreconhecível, de tão magro, né? E ele via pessoas que estavam com fome, ele dava a porção dele de comida, entendeu? E oferecia. E quando tentava fazer ele comer, ele não aceitava. Ele pegava e dava para outro membro que estava com fome também. E os jovens lá não entendiam isso, queriam desfazer, tal qual Pedro querer desfazer Jesus, ou tirar a ideia de Jesus, né, de se entregar e tudo mais. Então, é muito bonito ver como ele se dedicou. E chegou ao ponto, cara, nesse período, dele, o único sustento, praticamente, uma das poucas fontes de renda, era quando ele celebrava, fazia algum sacramento, que era muito difícil já, né? Por conta das perseguições que estavam cada vez mais ferrenhas. E quando ele conseguia, ele, por vontade própria, por mortificação, abdicou da estola. Ele não recebia mais nada para celebrar. E no momento que ele mais precisava. Então, a gente vê a dedicação, a entusiasmo, a confiança na providência divina, né? E que é uma ironia hoje em dia, porque se tem uma ideia muito errada do que é o Opus Dei, a gente já entra nesse mérito, senão a gente vai ficar falando só da guerra, né? Que é muito importante. Se tem uma ideia errada do Opus Dei no sentido de que como se já nascesse uma grande obra, como se tivesse todo mundo fosse rico, como se só quem é médico ou advogado ou juiz ou alguma coisa, classes importantes, digamos assim, ou profissões mais reconhecidas, pudesse fazer parte. E não é, cara. Não é. Nem de longe. Né? E ver essa trajetória de São José Maria, né? Tudo isso, essa abstinência, essa abdicação, essa entrega à vontade de Deus é a prova viva disso, cara. E isso só mostra que a gente tem uma ideia muito fantasiosa. Todo mundo que assistiu o Código da Vinci acha que sabe o que é o Opus Dei, por exemplo. Assistiu o Código da Vinci, então já sei que o Opus Dei vai ter algum albino lá para me bater, para me perseguir, vai ter um padre doido, vão tentar falar que eu, sei lá, eu faço algum tipo de trambicagem com o Vaticano, qualquer coisa. Né? E chegar lá é um bando de gente normal, sei lá, da sacoleira ao gari, ao médico, e todo mundo super de boa, conversando e tentando buscar justamente aquele caminho de santidade aí na sua vida, independente da sua vocação, da sua condição social. Todos são chamados à santidade. E isso, em 1928, era uma novidade muito grande, que só veio a ser confirmada no Concílio Vaticano II, né, com a Lumen Gentium, que dizia que todos nós somos chamados à santidade, e não só aqueles religiosos. Santidade universal. Isso é muito interessante, que esse ministério de São José Maria Escrivá chega no momento da história da igreja, chegou em 1928. Concílio Vaticano II, 62. Né? E aí, como um fiel católico, em 1928, no seu trabalho ordinário, na sua vivência diária como açougueiro, como barbeiro, como médico, engenheiro, arquiteto, gari, pode se santificar no meio do mundo. A dona de casa, como é que uma dona de casa pode se santificar no meio do mundo? Como é que ela pode ser santa? Não, tem que sair, tem que ir para a clausura, tem que ser religiosa. Não, ele traz essa boa nova, né? Que ao mesmo tempo é novo e velho como o Evangelho. Isso é muito interessante, porque a obra, o Opus Dei, que é conhecido como obra, a tradução é obra de Deus, Opus Dei no latim, em português, obra de Deus. A obra, ela vem atingindo homens e mulheres do mundo inteiro e ensinando ter o fino trato com a vida familiar, com a vida do trabalho, com principalmente ter Deus como pai. Mas assim, o que eu queria perguntar para ti um pouco de a gente entrar nessa questão era sobre o Opus Dei, né? O Opus Dei, ele está
como é que funciona, não é como é que funciona. Tem o Opus Dei no Brasil, tem o Opus Dei no mundo, porque assim, é muito fácil a gente conversar aqui, Samuel, porque nós somos amigos, nós nos conhecemos, nós também frequentamos meio de formações da obra. Tu também teve a oportunidade de conhecer obras em outros estados brasileiros, né? E tu também vai falar um pouco da experiência, né, de maneira até mesmo internacional, sobre a obra. Mas assim, o que é o Opus Dei? Cara, essa é a pergunta de 1 milhão também, que é difícil de explicar, né? Porque eu poderia te responder simplesmente, olha, o Opus Dei é uma prelazia pessoal. Aí, tá, o que é prelazia pessoal, né, cara? Cara, para ficar a trocos e miúdos, digamos assim, para não complicar muito, e fazer uma comparação a título de comparação, não que seja a mesma coisa, o mesmo instituto. O Opus Dei é uma prelazia pessoal, né? Que o Laurentino perguntando se a gente é do Opus Dei. Não. É até uma boa colocação, antes de eu entrar nisso, é que tanto o Wellington quanto eu, nós não somos do Opus Dei. Né? Nós o conhecemos, assim como eu conheço a Canção Nova, como eu conheço o Shalom, como eu conheço o Verbo Encarnado, como eu conheço o Mar Adentro, como eu conheço a Nova Aliança, e assim por diante. Eu falaria tão bem de qualquer uma dessas comunidades como eu falo do Opus Dei. A diferença é que eu tenho mais vivência em uma, que é o Opus Dei. Isso é muito Sabe? interessante porque isso é um patrimônio da igreja, né? Sim, Isso é um patrimônio da igreja, não é um patrimônio particular. claro. É muito interessante tu tocar nesse ponto, Samuel, porque assim, as pessoas acabam tomando para si determinados fundadores e santos, né? Não é porque nós lemos de maneira espiritual São José Maria Escrivá que nós somos do Opus Dei. Não é porque nós lemos Santo Agostinho, nós somos agostinianos. Não é porque nós lemos Santo Tomás, não é porque nós lemos São Domingos de Gusmão, São Francisco Xavier e outros santos. É um patrimônio da igreja. Claro. Nós, como centro, claro, nós temos nossos baluartes, nós temos nossas devoções privadas, inclusive São José, esposo da Virgem, né, patrono da igreja, patrono das virgens, né, casto. Mas também nós temos nossos santos de devoção particular. Né? Claro, pelas Cada um peculiaridades da tem fé. seu santo de devoção particular. Exato. E isso também é importante dizer. Essa pergunta do Laurentino é uma pergunta importante. Nós não somos do Opus Dei. Nós recebemos formação, posso afirmar isso, porque o Samuel também recebe, nós recebemos formações do Opus Dei, mas assim, é livre. Nós Sim. vamos até as formações e procuramos, e as portas estão abertas para nos Formação da igreja, receber. né, cara? Assim, a gente não precisa catalogar, ó, é do Opus Dei, é do Shalom. Não, é da igreja, pô. A gente está aprendendo do quê? Coisa sobre a igreja. Então, ótimo. Tanto faz. Se É, for Shalom, se for Opus Dei, se for Maradrenta, não quero nem saber. Sendo da igreja, está valendo. Né? isso Porque é é, isso que importa. A gente não está tomando partido, a gente não está levantando bandeira. Mas sim, o Opus Dei, cara. O Opus Dei justamente vem com esse intuito de prelazia pessoal. Isso quer dizer o quê? Que imagine-se como uma comunidade, certo? No meio, supondo que tivesse aqui em Belém, que não tem. Existiria o Opus Dei Belém, ótimo. Só que ele não seria isolado, não seria algo recluso ou com uma coisa tão interna como uma comunidade exige. Né? Estou dizendo que é melhor ou pior, estou dizendo que é diferente. Então, o membro do Opus Dei que está ali, ele pertence à obra, né? O vínculo espiritual dele está todo ligado ao prelado, né? E a espiritualidade do próprio Opus Dei. Todavia, ele serve a arquidiocese na qual ele está alocado. Então, ele pertence à arquidiocese de Belém. Ele não é só comunidade, só pertence à comunidade, só pode fazer as coisas a partir da comunidade. Não, ele pertence à arquidiocese na qual ele está alocado, certo? De maneira que a espiritualidade dele, aí sim, a formação pessoal, a formação espiritual, né, formação doutrinal, moral, nesse sentido, todo voltado à espiritualidade, é vinculada à forma como o Opus Dei ensina, né? Ele não é vinculado à arquidiocese como um todo, nesse quesito. Mas a obediência e o serviço dele está à disposição da arquidiocese na qual ele está alocado. Isso é o Opus Dei, a grosso modo. Existem, claro, nuances. O que seria numerário, supernumerário, numerário adscrito, coisas que não caberia tanto entrar aqui agora. A gente está explorando claro. a obra como um todo. Então, o Opus Dei basicamente é isso. É como se fosse
uma comunidade neste sentido, tá? E a prelazia pessoal quer dizer justamente isso, que ele tem a vinculação à obra, mas ao mesmo tempo está alocado à arquidiocese na qual ele se encontra. Todavia, a obediência dele também está ao prelado, como está ao bispo, né? Em quesitos de serviço e de ensinamento doutrinal, digamos assim, espiritual. Vocação espiritual dele é na obra, vocação do trabalho dele é na arquidiocese na qual ele está. E, claro, o prelado não é alguém supremo. O prelado está submetido ao Papa. O Opus Dei não é uma coisa à parte da igreja. Pelo contrário, ele é a igreja. A submissão do prelado, até a escolha dele, é feita pelo Papa. Né? São colocadas indicações e o Papa dá o aval, se sim ou não, para o novo prelado, quando há necessidade de substituição, como já houveram 4 vezes devido ao falecimento, né, dos anteriores. Isso é muito interessante porque tem um documentário, quem quiser procurar no YouTube, é Opus Dei no Brasil. Eu não lembro a continuação, é Caminho de Santidade. É um documentário de 50 minutos. Tem uma parte lá que uma pessoa que é membro da obra fala assim, uma frase muito interessante. Ele fala assim: se a gente fosse explicar o que é Opus Dei é uma partezinha da igreja. É isso que é Opus Dei. Opus Dei é uma parte da igreja. Está unido a Roma, está unido ao Papa, está unido à igreja. É uma partezinha, é uma prelazia. Só que o caráter é internacional. E esse caráter internacional está sobre a pessoa, mas a pessoa, como tu mesmo falou, ela está também subordinada ao bispo local. Né? Porque nós somos subordinados todos ao bispo local. O Centro de São José é subordinado a Dom Humberto, nosso arcebispo. Sim. Então, o Opus Dei ele está subordinado à sua prelazia, né, o membro do Opus Dei, mas também está naquele território, né, subordinado ao bispo local. Outra coisa interessante, Samuel, sobre o Opus Dei, é que, como havia falado, muitos pensam que o Opus Dei é algo secreto, é algo escondido, são pessoas que, um grupo secreto da igreja, isso e aquilo outro. Pelo contrário, o Opus Dei é tão simples, é tão normal, uma vivência normal, do que eu vou contar um fato. Um membro do Opus Dei frequentava a missa diária e fazia adoração após a comunhão. E aí viu que um rapaz também fazia, um senhor também fazia esse mesmo plano de vida, né? Ir missa diária, fazia uma adoração após a comunhão, e no final convidou ele para... Falei, eu vou convidar esse senhor para ir para uma formação da obra. Eu estou vendo que ele é bem católico, né? Bem responsável. Eu vou convidar ele para ir para uma formação. Aí ele chegou perto e falou: se o senhor conhece o Opus Dei? Ele falou: sim, eu sou do Opus Dei. É tão simples assim, que não tem como inventar coisas. Não tem como inventar. Né? A disponibilidade, tu não vai encontrar um membro do Opus Dei com grandes insígnias do Opus Dei, símbolos do Opus Dei, não. A gente vive, muitos vivem a vida diária, vivem a vida cotidiana e santificam o seu trabalho fazendo aquilo que deve ser feito naquele momento, né? Faz o que deves e está no que fazes, né? São José Maria de Escrivá fala: quer ser santo de verdade, faz o que deves e está no que fazes. Tem outra frase muito importante, Samuel, uma das frases do Ponto de Caminho, que nesse meu caminhar, né, eu pensei, vou ter que voltar a estudar, eu preciso também voltar a estudar no meu meio que eu me formei. Não é só... Eu preciso procurar também prestígio profissional, porque
eu tenho que executar meu trabalho da melhor forma possível. E para isso eu tenho que estudar. E tem um capítulo no caminho que é estudo, e tem um ponto muito interessante. Ele fala assim, que é um ponto antes daquele que tu falou, que foi também foi impactante para ti. Né? Para um apóstolo moderno, 1 hora de estudo é 1 hora de oração. Né? Um trabalho e um estudo convertido a Deus é 1 hora de oração. Né? E é muito interessante porque o Opus Dei, todo trabalho ordinário, que seja um trabalho feito com moralidade, eu te digo, um trabalho que tem uma finalidade correta. Por que eu estou falando isso? Porque tem alguns trabalhos, claro, eu não vou entrar aqui no mérito da questão, mas tem alguns trabalhos que não são trabalhos, né? São simulacros de trabalhos. Se perde o fim último do trabalho. O fim O fim último último do trabalho, exatamente. Se desvirtua disso, de alguma maneira, até no seu próprio meio, você já consegue perceber que tem alguma coisa ou algo errado na forma, ou naquela profissão, ou naquele empreendimento que você está fazendo. Então é algo que você tem que refletir e repensar se de fato aquele trabalho é uma oportunidade de santificação. Porque se for de perdição, já deve haver uma atitude, pelo menos, repensada nesse sentido. Sim, claro. Claro. E esse ponto de caminho me chama muita atenção sempre, né? Outro ponto de caminho também que é fantástico, fantástico mesmo, é, é esse aqui que é muito interessante porque eu vou fazer um comentário aqui sobre o caminho depois dessa frase. Só espera, aguarde um pouco aí. É, é o ponto 7 do caminho. Não tenhas espírito de caipira, dilata o teu coração até que seja universal, católico. Não voes como aves de capoeira, como pode subir como águias. Né? Nós temos esse grande problema. Né? O ser humano, por conta, claro, do pecado original, essa questão toda de voos baixos. Sim. Não voes como aves de capoeira. Não voe como galinha que sai de um puleiro para o outro com uma grande força, com uma grande envergadura, mas logo cai. É como um raio que, numa noite, ilumina toda uma cidade, mas ilumina por fração de segundo. Não é uma lamparina que, mesmo na sua fragilidade, ilumina com constância aquele que está próximo. Né? Então, O Caminho é um livro muito interessante, é um livro espiritual muito interessante, que ele fala diretamente para ti. Ele fala, sim, tu, não, tu precisa fazer isso, tu precisa fazer aquilo. É um impacto. Quem lê O Caminho e diz assim, cara, eu sempre diz assim, é uma porrada atrás da outra o caminho. Certo? Chega, às vezes, de tu ficar com vergonha de ti mesmo. Com raiva, assim, não é possível. Não quero mais livros. Não é possível. Né? E cada frase que vai se seguindo, cada palavra que vem, cada frasezinha, às vezes são frases de efeito, que tu possa pensar assim, nossa, mas perguntaram uma vez para São José Maria, isso é muito interessante, perguntaram qual o trabalho mais importante, do médico ou do faxineiro? Eu acho muito interessante essas perguntas quando se faz com um santo, que essas perguntas remetem muito às perguntas dos fariseus para Jesus Cristo, né? E São José provação, e São José responde assim: aquele que executa o melhor o trabalho. Esse é o trabalho mais importante. E é como uma flecha que acerta um alvo. Certeiro. Porque não importa a característica, tu pode ser um presidente do Brasil, tu pode ser um diretor de uma empresa multinacional, uma mineradora, um CEO de um grande empreendimento, e tu pode ter um funcionário que é serviços gerais ou um funcionário que é do escritório ou alguma coisa. Um motorista dessa empresa, ou um engenheiro até mesmo, ou até mesmo
alguém que vai procurar um emprego lá. Mas se esse dá importância para o trabalho bem realizado, com uma finalidade dessa, esse é o melhor trabalho. Esse é o trabalho mais importante. Não é aquele que desvia a finalidade e desvia a sua conduta moral. Claro, ele também dizia, né, que começar de poucos, perseverar de santos. Então, Sim. o trabalho, cara, o trabalho nosso, seja estudar, seja trabalhar já um ofício, seja qual for nossa vocação laboral, digamos assim, ou nosso estado laboral hoje, ele tem que ser feito não só, não deve ser visado, na verdade, aquele perfeccionismo, como é que eu diria, aquele perfeccionismo egoísta, aquele perfeccionismo que eu quero fazer porque eu quero que seja bom para as pessoas venham me reconhecer, né? Pelo contrário, se for desse jeito, já perde a virtude, já entra em desordem completa. O ideal, a busca da santidade no trabalho, como São José Maria propõe, que é atual, é justamente você fazer aquilo por amor a Deus, para Deus, como se para Deus fosse, ou como se Deus fosse o seu próximo a receber aquele trabalho. Se eu vou fazer uma mesa, eu vou fazer a melhor mesa que eu consigo fazer. Não precisa ser a melhor mesa do mundo, mas tem que ser a melhor que eu consigo. Porque aí, naquele sacrifício, naquele labor, naquela dificuldade, naquele suor, porque o trabalho cansa, o trabalho desgasta. Às vezes o trabalho não é empolgante todo dia, né? A gente sabe disso. Entregar esses momentos como pequenas mortificações a Deus e de maneira a que a gente consiga fazer aquela oportunidade, aquele trabalho que a gente está executando, uma ocasião de santidade, aí sim a gente vai estar cumprindo aquele círculo. Eu vou estar santificando o meu trabalho, santificando a mim pelo trabalho e santificando o próximo pelo meu trabalho. E aí, como a gente falava ainda agora, não precisa um símbolo do Opus Dei, não precisa estar com uma bandeira dizendo, olha, fulano ali do Opus Dei, que ele passou com a bandeira colada no carro. Não tem essa necessidade, entendeu? Porque a pessoa vai, o ideal da obra, e de muitas comunidades também, não é mostrar a obra ou a comunidade em si, é mostrar Deus para as pessoas, entende? E se eu vejo Deus naquela pessoa se dedicando, eu vou me interessar, eu vou querer saber o que está acontecendo. Por quê? Como tu consegues? Onde tu encontra as forças para isso? Né? Porque eu não consigo. Me ajuda. Alguma coisa vai despertar, porque o odor de Cristo se espalha, né? Como a gente diz. Então, o odor de Cristo vai se espalhar e as pessoas vão procurar isso. Entende? Então, o trabalho tem esse sentido, que a gente acabou falando já da santidade do ordinário, né? Essas coisas ordinárias do dia a dia, que são monótonas, que são cansativas, que a gente não dá importância, são mínimas, são pequenas, de lavar um banheiro, de cortar uma carne, de limpar uma casa, de arrumar um móvel, de fazer um trabalho bem feito, né? De chegar na hora, de ser pontual, coisas que todos nós estamos sujeitos a falhas e muitas vezes acabamos falhando nisso. São essas oportunidades que Deus está nos dando na nossa rotina, no nosso ordinário. E a gente vê que isso não é uma ideia de São José Maria. Isso é uma ideia que está contida na Bíblia. Se tu for olhar, por exemplo, o caminho de Emaús, né, que os discípulos estão andando, o que eles estão fazendo? Estão andando para a casa deles, porque deu ruim lá, na cabeça deles deu ruim, Jesus morreu, não ressuscitou, não aconteceu nada, estão todos os apóstolos dispersados, então vamos embora. Né? E nesse caminho, né, que ninguém espera nada, que é uma coisa ordinária da vida deles, é quando Jesus aparece. Né? E logo, tal como a gente, muitas vezes, né, quase sempre, eles não reconhecem. Né? Pô, tu não sabe o que aconteceu? Olha, aconteceu isso, 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 impossível tu não saber. Aí precisa vir alguém dar um tapa na cara da gente, como São José Maria faz no caminho. Né? E tu olha assim, poxa, era ele. Né? Não é São José Maria, é Cristo em São José Maria. E aí sim, a gente chega ao final do caminho de Emaús, que aí depois de reconhecer o Cristo, correr até onde os discípulos estão, para falar dele. Né? Nos juntarmos a ele. E os discípulos estão na nossa igreja. Não é no Opus Dei, estão na nossa igreja. Né? Onde está o herdeiro de Pedro, né? Do trono, a igreja, os bispos, os apóstolos, os santos. Aqui eu reforço, não é uma defesa do Opus Dei, porque o Opus Dei não precisa ser defendido. Mas é um chamado para nós, para ti, para mim primeiro, né? E quem depois viria assistir,
É um chamado para que a gente reconheça isso, que a gente necessita voltar nossos olhos para Deus, para reconhecer a Deus nessas pequenas coisas que a gente faz o dia todo. Para aí sim, a gente poder dizer que a gente é igreja aonde a gente estiver. Isso é importante. Tu falou um pouco de mortificação, um ponto de caminho diz assim: se não te mortificas, nunca serás alma de oração. Isso é muito interessante, porque assim, se tu não te mortificas, São José, na própria Guerra Civil Espanhola, foi um homem de mortificação, né? E tem um ponto 180 que ele diz assim: onde não há mortificação, não há virtude. As formações da obra, elas se baseiam muito nas virtudes humanas, porque para tu desenvolver um bom trabalho, para tu desenvolver um labor de maneira digna, própria, dar o máximo de si, tu precisa das virtudes. E eu sempre falo essa frase: se tu quer chegar nas virtudes teologais, fé, esperança e caridade, e tu não tiver virtudes humanas, é impossível tu chegar nelas. Sem dúvida. Não existe outra via para chegar nas virtudes teologais se tu não tiver as virtudes humanas bem presentes. Quando nós olhamos um santo, isso é muito interessante. Quando olhamos um São João Paulo II, com uma envergadura, não somente intelectual, mas uma envergadura espiritual, nós vamos ver que não é uma pessoa soberba, não é uma pessoa pequena, não é uma pessoa preguiçosa, não é uma pessoa sem ordem. Pelo contrário, é uma pessoa magnânime, é uma pessoa ordenada, é uma pessoa humilde, é uma pessoa forte. Nós vamos encontrar nos santos as virtudes humanas presentes. Mas essas virtudes humanas presentes, elas não são vaidades, elas são lutas diárias para chegar. E aí, a partir dessas virtudes humanas presentes, aquele santo, aquele homem fraco, aquele homem débil, que nós somos assim, conseguimos chegar à virtudes teologal. As 3 virtudes teologais, onde a caridade e a perfeição, a união em Nosso Senhor Jesus Cristo. É muito interessante isso, porque assim, nós estamos falando do Opus Dei, mas a Opus Dei, como eu tinha falado nisso, é uma partezinha da igreja. Tem um ponto de caminho que ele fala assim: frequentas sacramentos, fazes orações, és casto. Olha só, tudo coisa que o católico deve fazer. Frequentas sacramentos, fazes orações, és casto e não estudas. Não digas que és bom, é apenas bonzinho. Isso é muito interessante porque assim, o nosso apostolado hoje do Centro São José é ajudar também nossos queridos irmãos, por conta também da vida muito turbulenta que nós estamos passando. Nós estamos passando, talvez, por uma das maiores crises, não só educacionais, mas crises culturais da história da humanidade. Hoje, nós travamos uma luta com todas as heresias juntas. Todas as heresias. Isso é muito sério. Isso é urgente. Só que se eu não frequentar o sacramento, eu não posso também dizer que eu sou bom. Se eu não frequentar, se eu não for casto, também não posso dizer que eu sou bom. Se eu fizer tudo isso e não estudar também, eu só posso dizer que eu sou bonzinho. Mas eu não sou bom, porque bom é Deus. Eu sou bom porque Deus é bom. Porque eu sozinho, eu nunca vou ser bom. Isso é muito interessante também. Frases de São José Maria Escrivá, se a gente refletir cada ponto, inclusive tem um livro, tá no meu outro, minha outra estante, tem um livro de São José, não sei se tu tem, que é O Caminho Comentado.
Tem, não tá ali na estante. Tá um pouco longe de ti também. É que aqui em casa eu não deixo tudo numa estante, eu deixo tudo espalhado, né? É. Eu deixo sempre uma imagem. É muito interessante porque eu tenho a graça de ter ali a relíquia, é uma relíquia de terceiro grau, né? Tocou no corpo do Padre Pio. É uma lembrança, uma relíquia de terceiro grau. Mas, assim, cada cômodo da minha residência eu procuro ter um sinal da igreja para sempre me lembrar e remeter Graças. aquilo que eu sou, porque, como a própria frase de São José, eu não sou bom, eu sou apenas bonzinho, né? E sempre é uma porrada. Ler o caminho sempre é uma porrada. E é muito interessante isso, que nós estamos conversando sobre São José Maria Escrivá, porque ontem foi o dia de honra e foi o dia no calendário litúrgico voltado a São José Maria Escrivá, né? Sim. Várias celebrações aconteceram em várias cidades do país, em vários locais do mundo. E nós estamos falando isso, mas, fundamentalmente, nós não sabemos, de fato, o que é o Opus Dei. É a pergunta do milhão. Sabe por quê? Mesmo que eu leia todos os livros do Opus Dei, todas as biografias de São José Maria Escrivá, mesmo que eu leia todos os escritos, o site do Opus Dei no Brasil, mesmo que eu leia tudo, eu ainda não vou saber o que é o Opus Dei. Porque o Opus Dei, assim como beneditinos, franciscanos, agostinianos, jesuítas, vão só saber quem vive próximo a quem viveu com o fundador, ou viveu próximo quem viveu com o fundador. Porque lá cabia todo o carisma do Opus Dei. E São José Maria Escrivá, em 1928, no retiro em Clero, olhando para a imagem de Nossa Senhora, e ele vê a obra, e ele vê a obra até o final dos tempos. Claro. Tanto é que ele, sempre quando se perguntava para São José Maria, ele falava, eu vi, né, Uhum. homens e mulheres se santificando no cotidiano, no meio do mundo, através do seu trabalho ordinário, né? E é muito interessante isso, porque ele ainda ficou com isso no coração. Ele não viu, não, amanhã bora fazer uma reunião. Amanhã vai ter uma Uhum. reunião, olha, eu vou fundar o Opus Dei. Primeiro, quem funda o Opus Dei é o Nosso Senhor. Sim. Ele mesmo Ele dizia que não é, era fundador de nada. é Ele não é fundador de nada. Quem é Ele mesmo fundador é Nosso falava. Senhor. Ele mesmo falava isso. Ele é apenas um pincel na mão do pintor, né? Grande É o artista. barro na mão do oleiro, mas ele vê isso e reúne, né? Tem um episódio que ele tenta reunir várias pessoas para explicar que mensagem é aquela que ele ouviu. E nessa primeira reunião, se eu não salvo engano, foi 3 pessoas. Uhum. Que toparam, né? Que aceitaram o desafio de É, começar a obra. 3 pessoas. Eu E hoje sempre são falo para mais. minha esposa o seguinte, que se a gente vê a história da humanidade, a história dos santos, a história da igreja, muitas das vezes nós precisamos de uma pessoa para mudar o entorno da história. E aí nós vamos lembrar da história como um todo, nós vamos lembrar de um Pedro, nós vamos lembrar de São Paulo, nós vamos lembrar de um Santo Agostinho, nós vamos lembrar de uma Santa Mônica, na sua fraqueza intelectual, mas na sua Fundadores, né, cara? gigante espiritualmente. Pode estar lembrando dos grandes fundadores, São Felipe Neri, Santa São Teresa Felipe d'Ávila, Neri, Cruz. São figuras na história da igreja, como Carlos Magno, como Clovis na França, Sim, né, que não são santos, mas foram importantes figuras na igreja para a cristandade. claro. Né? Sem dúvida nenhuma. Então o Opus Dei começou com 3 pessoas. E no final da formação ele falou assim, eu vi 3 pessoas, 30, 300, 3.000, 3 milhões, até o fim dos tempos. Eu vi o Opus Dei. Sem E isso é dúvida. muito E interessante. o que é legal, um contraponto, é que começou com 3, na época da canonização dele em 2002, já eram mais de 60 mil pelo mundo todo, 60 né? mil.
Hoje a gente está, a gente não, que eu não sou membro do Opus Dei, mas tem mais de quase 90 mil membros do Opus Dei. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Samuel, eu não sei se está chegando ao fim, mas provavelmente sim. Né? Eu comecei, eu acho que mais 9:07, 9:09 a live. Nós temos alguns minutos finais aí, mas assim, nesses minutos finais, o que a gente tem que. Eu vou falar um pouquinho, tu finaliza tranquilamente. Uhum. Mas o Ministério de São José Maria Escrivá, ele se confunde na história com a vontade de Deus, com o surgimento do Concílio Vaticano II. Sobretudo, claro, a Lumen Gentium, a luz dos povos, a santificação universal de todos os batizados. Todos os batizados são convidados a ser santos. Mas isso daí não foi através do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II reforça essa mensagem, que é uma mensagem, como a gente havia falado, antiga, porém nova. E antiga ao mesmo tempo, e nova como sempre, como é a boa nova de Nosso Senhor. E a partir do Concílio Vaticano II, né, e São José Maria Escrivá tinha visto isso em 1928, e não por coincidência, Deus nos traz o Concílio Vaticano II, e a partir desse momento o protagonismo leigo entra na igreja, e nós estamos aqui, através desse apostolado, por conta do Concílio Vaticano II, né? Não é à toa que esses livros que está atrás aí, provavelmente deve ter livro de direito aí teu, né? Mas esses livros aqui que estão atrás do Samuel, poucos atrás de mim, mas nós somos abertos a ler, a se aprofundar sobre, não somente sobre a espiritualidade da devoção privada, mas sim daquilo que é tesouro da igreja. O Paulo Ricardo ele fala uma coisa muito interessante, é muito fácil alguém destruir aquilo que é um simulacro, aquele que é um boneco, porque é muito fácil. Agora, destruir 2000 anos de história, de lutas, de santos, de teólogos, de filósofos, de escritos. Tem autores, tem escritos que muitos não vão conseguir ler durante a vida, que uma pessoa escreveu durante a vida. Uhum. Então, o universo da intelectualidade, do suporte da civilização ocidental que a Igreja Católica sustenta até hoje, através não somente da intelectualidade, mas de santos como São José Maria Escrivá, que apresenta essa grande boa nova, essa notícia. E quando nós olhamos para São José Maria Escrivá, nós vamos ver também um grande teólogo, que também ele é um teólogo de uma envergadura grande, e não somente um filósofo, mas nós vamos ver principalmente um guerreiro espiritual lutando na sua ascese. É uma asceta de primeira categoria. Sim. E aí, te deixo nas tuas mãos essa finalização. Eu quero finalizar, cara, primeiro agradecendo a oportunidade de falar desse santo tão querido que a gente ama, né, que a gente gosta, um grande amigo no céu que a gente tem. E segundo, frisando uma coisa muito importante, que a gente tocou dentro do contexto como um todo. Para São José Maria Escrivá, se eu perguntasse qual era o mais importante para ele da obra, de tudo, não, ele não ia falar do trabalho, ele ia te dizer o seguinte, que o mais importante é a convicção da filiação divina, que nós somos filhos de Deus. Se a gente tiver essa convicção e viver tal qual isso pede para a gente, já estamos no caminho correto para a santidade. Então, a filiação divina é o mais importante. Lembrar que eu sou filho de Deus. Não como uma coisa abstrata, mas como uma coisa real. Deus é meu Pai, Deus está aqui. Então, se Ele cuida das aves, como Ele mesmo disse, né, que dirá de mim, né, que sou filho, e a convicção. Então, agradeço o Wellington, agradeço a todos e São José Maria interceda por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Muito obrigado, Samuel. Até mais, amigo. Boa noite. Boa noite, Samuel. Deixa